de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática. A gente tem um pedido de vistas da vereadora Ingrid, do projeto referente ao projeto de lei número 19.633 de 2025. Isso, vereadora? Isso mesmo, presidente. Posso... Fique à vontade, vereadora. Boa tarde a todos, a todas. Cumprimentar a assessoria que está aqui presente, vereador Bezerra, vereador Gemada, presidente Mamá. Eu vou partir da análise, sendo que no pedido de vista, no meu relatório, eu já apresento todos os eventos que foram realizados dentro dessa casa. E o meu pedido de vista em relação ao projeto de lei que dispõe sobre a transparência dos dados das transações imobiliárias com recolhimento de imposto de transmissão imobiliária no município de Florianópolis e da outras providências. Esse projeto ele institui a transparência dos dados transacionais do ITBI no município de Florianópolis, considerando o estudo minucioso de seus aspectos potenciais. E trago aqui uma análise do que tenho feito de entendimento desse projeto e que trago, no primeiro ponto da minha análise, um apontamento de uma ofensa grave a direitos fundamentais mediante ao artigo 5º do inciso 10º da Constituição Federal de 88 e ao ordenamento jurídico. A promessa de ocultação de identidade, que se refere ao artigo 4º do projeto de lei em comento, é tecnicamente ingênua e juridicamente frágil. Dados imobiliários são intrinsecamente identificáveis e a combinação de endereço completo, valor da transação, fração ideal e data constitui uma chave única que permite, com esforço mínimo, a reidentificação das partes. A Lei Geral de Proteção de Dados exige a ocultação de identidade para esse tipo de divulgação, padrão impossível de ser garantido com a granularidade de dados exigida pelo projeto. O município se tornaria responsável solidário por eventuais vazios ou danos decorrentes de reidentificação, conforme o artigo 42 da Lei Geral de Proteção de Dados, e onerando os cofres públicos com indenizações futuras. A exposição do patrimônio individual fere o princípio da intimidade e da vida privada, esculpido no artigo 5º do inciso 10º da Constituição de 88, criando um cadastro único de riqueza. Isso gera riscos concretos à segurança física dos contribuintes, facilitando possíveis ações de sequestro, extorsão e roubo qualificado. No artigo 5º, o projeto opera uma leitura equivocada e perigosa do parágrafo 1º do artigo 198 da CTN, que permite exceções ao sigilo fiscal apenas por decisão judicial e processo administrativo. A previsão de autorização legal expressa no artigo 5º do projeto tenta criar uma exceção genérica que colide com a hierarquia das normas e inviolabilidade de dados fiscais, uma vez que o artigo 198 é taxativo e não exemplificativo, não podendo lei municipal acrescer normas na lei federal. Trago também as distorções perversas no mercado imobiliário e o estímulo à especulação imobiliária. O projeto de lei se baseia no mito de transparência total, gera mercado eficiente. A análise demonstra o oposto. O projeto obriga a divulgação do valor declarado pelo contribuinte. Artigo 1º do inciso 2. É a prática notória e combatida pela Receita Federal a subdeclaração de valores em escrituras para a redução da base de cálculo do ITBI. O projeto, portanto, institucionaliza e oficializa uma base de dados
contaminada pela sonegação, tornando-a referência pública para os seguintes pontos: avaliação bancária distorcidas, podendo gerar concessões de crédito acima do valor real, precificação de imóveis baseada em parâmetros fraudulentos, litigiosidade infinita em inventários, divórcio e dissoluções societárias, onde uma parte alegará o valor de mercado transparente e outra o valor real oculto. A disponibilização dos dados em formato aberto, como prescreve no artigo 1º, no parágrafo 1º, e mensalmente, como reza o artigo 1º, parágrafo 2º, criará um manual de especulação imobiliária, pois grandes investidores do setor imobiliário, como investidores institucionais e fundos, entre outros, que detêm capital tecnológico, desenvolverão algoritmos para identificar com precisão cirúrgica bairros na iminência de valorização, praticar o chega antes em áreas onde a prefeitura planeja obras públicas e acelera ciclos de compra e revenda, aumentando a volatilidade e os preços dos imóveis. O projeto, portanto, beneficiará desproporcionalmente o capital especulativo em detrimento do cidadão que busca moradia. Em uma cidade já afetada por graves crises de acesso à moradia e com alta especulação imobiliária. Esta lei servirá como combustível para inflar ainda mais os preços e expulsar comunidades tradicionais e periféricas. Longe de democratizar a informação, o projeto criará uma nova hierarquia. De um lado, grandes players com equipes de data ciência para interpretar milhões de pontos de dados. De outro, cidadãos comuns e pequenos corretores sobrecarregados com informação bruta e indecifrável. A transparência tornará o jogo mais desigual, concentrando vantagem em quem pode pagar por análise sofisticada. Trago também a inviabilidade técnica, sobrecusto administrativo e a falta de proporcionalidade. No artigo 6º do projeto de lei, prevê despesas com dotações orçamentárias. A estrutura necessária para a coleta, anonimização robusta, se possível, armazenamento seguro e publicação contínua de dados com a granularidade exigida demandará investimentos milionários em tecnologia, segurança cibernética e pessoal altamente especializado. Trata-se de um fardo financeiro pesado para o contribuinte, sem contrapartida clara em melhoria de serviços públicos ou aumento de arrecadação. É gestão antieconômica dos recursos municipais. Na justificativa do projeto, o autor se baseia em experiências internacionais de transparência imobiliária, citando cidades como São Paulo, Belo Horizonte e países como Reino Unido e Estados Unidos como exemplos, argumentando que a medida é viável e traz benefícios significativos ao setor. Contudo, não apresenta evidências sólidas que comprovem tais benefícios ou explique como a privacidade seria preservada na prática. Isso assim que uma proteção efetiva da identidade exigiria a omissão do endereço preciso. A agregação dos valores em faixas é um atraso considerável na publicação, medidas que, em conjunto, esvaziariam a utilidade da base de dados para os próprios fins propostos. O projeto encontra-se, portanto, em uma contradição fundamental. Quanto mais útil e detalhado for para o mercado, mais representará uma ameaça à privacidade. Para ser verdadeiramente anônima, a base precisaria de um nível tão severo de supressão ou agregação de dados que a tornaria praticamente inútil, né? Esse projeto, partindo para o voto, ele é uma medida isolada, ao meu ver, né? E se o objetivo verdadeiro é modernizar o mercado e combater fraudes, esse não me parece o caminho. A transparência é um meio, não um fim em si mesmo. E, quando implementada de forma bruta e descontextualizada, pode gerar mais danos que benefícios.
Portanto, o exposto e no exercício do dever de zelar pelos direitos dos cidadãos, pelo bom uso do dinheiro público e por um desenvolvimento urbano justo e sustentável para Florianópolis, apresento o meu voto de vista com voto contrariamente à aprovação do projeto de lei de número 19.633, de 2025. E queria, primeiro, dizer que, para finalizar, presidente, que esse é um ótimo debate em meio a tantos assuntos relacionados à proteção de dados que a gente tem hoje, né? A gente sabe que, infelizmente, com a falta de proteção adequada, a gente tem muitos idosos hoje sofrendo com fraudes, né? Tendo os seus únicos, a sua única renda muitas vezes afetada, né? Então, isso é um assunto que abre um leque de assuntos que está falando sobre a privacidade de nossos dados. Eu sou de uma geração que a gente tinha muita preocupação em passar número de CPF, cópias de documentos, né? E esse projeto, eu faço algumas reflexões que trazem, né, a responsabilidade do que a gente está aprovando hoje aqui, da gente, em vários pontos, né? Mas, principalmente, fere a lei de proteção, né, que a gente deve ter quando está falando sobre proteção de dados, né? Então, claro, né, trago outros apontamentos aqui, principalmente também as responsabilidades que a gente precisa ter quando a gente fala dos cofres públicos, né, do município, e quando faço essas apontações de indenizações futuras, né? Então, acho que tudo isso precisa ser analisado, é importante, porque a gente já viu muitas coisas, infelizmente, serem aprovadas com dúvidas aqui, e depois a gente abre brechas, né, para que, infelizmente, vários processos que a gente poderia ter contido aqui na ponta, né, mas a gente vai aprovando. Eu sei que todos aqui têm seus interesses, têm as suas representações, mas no conjunto de vereadores e vereadoras a gente precisa ter essa responsabilidade e trazer esses apontamentos. Para finalizar, queria só agradecer à minha assessoria jurídica. Esse é um assunto que eu não domino, né, mas que elas se debruçaram e buscaram se basear dentro da lei para que, de fato, a gente pudesse trazer os apontamentos aqui para o debate e trazer a apresentação do nosso voto de vista, presidente. Muito obrigado, vereadora. Alguém quer falar alguma coisa? Quero falar que entendo o parecer da vereadora Ingrid, mas com a emenda apresentada no âmbito da CCJ pela vereadora Manu, né, dispondo sobre a divulgação de informações pessoais referentes a transações imobiliárias somente ocorrerá em razão de autorização legal expressa. Então, eu vou manter o meu voto. Nós temos o voto contrário da vereadora Ingrid, favorável do vereador Gemada, vereador Bezerra. Eu concordo que a vereadora Ingrid propôs aí, né? Acho que a gente tem que tomar maior cuidado sobre a proteção de dados, né? Eu, né, Mamá, como você, como Gemada, viemos de comunidades, né? E sabemos, parabéns, vereadora, por relatar todo esse levantamento, né? A gente sabe como o povo sofre, né? Por fraudes, todo momento as pessoas tentando passar as pernas nos idosos e nas pessoas, mas eu vou acompanhar o Gemada com essa ressalva. O projeto é com a emenda da... Com a ressalva da emenda, né? A votação do projeto com a emenda, tá? Não, perfeito. Eu acompanho, então, o Gemada, então. Tá bom, eu voto também com o Gemada. E mais alguém quer falar alguma coisa, quer se pronunciar? Agradeço a presença da vereadora Ingrid, do vereador Bezerra, vereador Gemada, todos os assessores aqui, e nada mais havendo tratado, por encerrada a presente comissão. Muito obrigado. Vou deixar para o próximo. Esqueci da ata. A ata da... Esqueci da ata. Já acabou? Encerrou? Acho que já encerrou. Você aprova na outra, pode? Pode voltar? Ainda está? Então, Então, peço desculpa, que eu esqueci, passou batido. A gente tem
A ata da outra comissão para aprovar. Quem concorda com a ata da outra... Da reunião anterior? Que reunião? Não foi... A última. A última. Do ano passado? É? Ah, tá. De Do onde? anterior. Do anterior de que ano? Esse ano é a primeira. De 2025. Desculpa, vereadora. Todos concordam? Concordo. Sim. Então, mais uma vez, nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente comissão.